Pedrão, que história é essa do Everton Ribeiro no Corinthians? Procede, não procede? Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar também sobre 2 reforços que o Flamengo tá ganhando para essa decisão contra o Independente Del Valle na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no Estádio Mário Filho, no estádio do Maracanã. Vamos bater um papo também sobre isso, vamos falar sobre questões no geral no Flamengo, né, meus amigos? Vitor Pereira, essa situação toda, Pedro, parece que tá aí lesionado, e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Belezinha? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, gente. É o seguinte, o colega Paparazzo Rubro-Negro fez uma enquete no YouTube perguntando quem é o maior responsável pela péssima fase do Flamengo. O Vitor Pereira tá com 9%, a diretoria toda tá com 76%, e os jogadores com 15%. E eu quero saber de você. Quem é o maior culpado? Deixa aqui embaixo nos comentários. A diretoria do Flamengo entende internamente, tá, que esse confronto contra o Independente Del Valle no Maracanã tem tudo para trazer a energia necessária que falta ao time do Flamengo para o Flamengo dar essa virada de chave. Assim como deu a virada de chave com o Dorival Júnior na partida contra o Atlético Mineiro, né? Partida essa que o Flamengo perdeu de 2-1 no Mineirão e venceu por 2-0 no Maracanã, né? Então a diretoria aposta nesse confronto contra a equipe do Atlético, contra a equipe do Independente Del Valle, né? O Flamengo perdeu por um gol de diferença. Um gol marcado aqui no Maracanã e pênalti, 2 gols, o Flamengo leva a parada e é o campeão da Recopa Sul-Americana. Gente, é o seguinte, restam poucos ingressos para essa partida da Recopa Sul-Americana no Maracanã. A promessa é de casa cheia, tá? Casa lotada para esse confronto entre Flamengo e Independente Del Valle. E apenas ingressos do setor sul. Então você aí, torcedor rubro-negro, que não comprou ingresso ainda, setor sul, você vai lá e vai poder adquirir o seu ingresso. Belezinha? Anotado? Então vamos lá, vamos passar para o próximo tema. A Ferge, para o próximo jogo, já definiu o árbitro do clássico Flamengo e Botafogo. O primeiro clássico do Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo ainda não havia jogado clássicos, né, contra Botafogo, Fluminense e Vasco, o primeiro, esse do Botafogo, e um árbitro inexperiente, um árbitro que jamais apitou clássicos, apitará o primeiro clássico da sua carreira, que o nome dele é Tarcísio Pinheiro Caetano. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Ele vai contar com o auxílio do Thiago Rosa de Oliveira, o Exposito, Carlos Henrique Alves Lima Filho e também Rodrigo Nunes de Sá irá comandar o árbitro de vídeo. Vai lembrar que para clássicos o árbitro de vídeo fica disponível e vai ficar disponível para essa partida do Flamengo lá em Brasília. É preocupante, é um árbitro inexperiente. Eu só espero que o time do Flamengo saque qual é a do árbitro desde o início do jogo. Por exemplo, esse último jogo tivemos um árbitro que deixa a pancada rolar, deixa o porradeiro, o cara não marcava falta, meu amigo, segue o jogo. Já esse árbitro, muito provavelmente ele vai picotar o jogo, frente à sua inexperiência em clássicos. A gente sabe como é a arbitragem do futebol do Rio de Janeiro, ela picota o jogo, é faltinha atrás de faltinha. Então o Flamengo tem que estar atento a isso para saber como vai ser o andamento da partida. O Globoesporte.com soltou uma matéria às 8 horas da noite de ontem, foi a Letícia Marques, que recentemente, né, agora cobre o Flamengo pelo GE. Tá aqui, ó, Flamengo tenta recuperar Gerson e Léo Pereira para a Recopa e se vê tranquilo em relação à lesão, ao desconforto muscular que teve o Pedro. Tá aqui, o atacante sentiu desconforto no adutor esquerdo e será preparado
para voltar em campo somente contra o Independente Del Valle na terça. Portanto, na partida contra o Botafogo, o Pedro não estará disponível. E o Gerson e o Leonardo Pereira vão trabalhar para ficarem disponíveis nesse segundo jogo. Tá aqui, ó. Em Quito, Pedro foi substituído por conta de dores no adutor esquerdo. A situação não preocupa a diretoria do Flamengo, já que foi avaliado apenas um desconforto em função de um cansaço muscular. Sem exames previstos, o atacante seguirá tratamento com foco total na terça-feira. Portanto, quem já achava que jogaria o Everton Cebolinha, o Vitor Pereira mudar o esquema, parece que isso não vai acontecer. O Pedro vai continuar. A Raíssa Simplício solta uma matéria aqui, rapaziada, bem interessante, que fala o seguinte, ó: Arturo Vidal reforçou o comprometimento e colocou fogo na briga por uma vaga no time titular do Vitor Pereira, tá? O desempenho do volante agradou internamente, especialmente diante da equipe do Independente Del Valle. Portanto, o Vidal, que tinha feito aquele escarcéu todo por não entrar contra o Boa Vista, parece que já ganhou pontos aí com o técnico Vitor Pereira, né, depois dessa partida contra a equipe do Independiente Del Valle, tá? E aí rola uma conversa também que o Vitor Pereira sentou, conversou e pediu desculpas também ao técnico Vitor Pereira por ter se exaltado daquela forma no banco de reservas, né? Ele também teve, antes disso, teve aquele equívoco que ele, numa live, falou que queria ir pro Colo-Colo, aquela situação toda. Parece que isso realmente ficou para trás e que ele continue jogando bem, né? Acho que é importante isso para ele reafirmar cada vez mais a sua postura com a torcida do Flamengo e também com o técnico Vitor Pereira, tá? Gente, vamos lá. O Flamengo tá recuperando aqui, eu já li. Gente, o Rossi, né, goleiro do Flamengo, né, não é do Flamengo ainda, mas vai se tornar do Flamengo, vem virando motivos de piadas entre os torcedores do Al Nassr. Existe um vídeo, que eu não vou mostrar aqui porque eu não tenho direito autoral desse vídeo, é vídeo de futebol, é meio complicado, que tá no aquecimento e o Rossi não faz o menor esforço para pular na bola. Não sei, de repente pode ser uma desmotivação, né, do jogador. O jogador pode estar desmotivado porque ele tá ali no Al Nassr, quando na verdade ele queria estar no Flamengo. Ele sabe que ele não vai continuar naquele clube, ele vai para outro clube, já virou reserva no Al Nassr, vai ficar apenas 6 meses lá, só tá lá mesmo para não ficar parado, né, porque a gente sabe que caso ele ficasse no Boca, ele ia ficar parado. Então rola até mesmo assim uma desmotivação, de repente, em parte do atleta, né? Tomara que isso não aconteça com ele aqui no Flamengo, né? Que seja outra história. Porque se ele chegar aqui sem vontade de pular na bola, gordo, acima do peso, aí realmente é complicado, né? Tem que ficar atento a essas situações. O nosso Zico, nosso ídolo Zico, Galinho de Quintino, deu uma entrevista ao Vegeta TV e falou que o Flamengo pode ter falhado nesse confronto na altitude contra a equipe do Independente Del Valle ao chegar em cima da hora. E o Zico falou: na minha época nós chegávamos até 20 dias antes. Só quem jogou na altitude sabe como é. Chegando em cima da hora não tem como. Cara, o Zico tá coberto de razão, né? Estudos mostram que quando um time chega 20 dias antes, ele se desenvolve melhor. Só que, infelizmente, o calendário do futebol brasileiro, o calendário do campeonato estadual, não permite que isso aconteça, né? O Flamengo jogou contra o Resende no sábado, e na terça-feira já tinha jogo, e no sábado vai ter outro jogo contra o Botafogo. Então, assim, o Zico tá certo, quem sou eu para falar do Zico, mas, infelizmente, não tem como fazer isso por conta do calendário do futebol brasileiro, né? Poderia ser uma das partidas a abrir a temporada, essa da Recopa, né? Se não fosse esse campeonato carioca inchado, né? E, de repente, o Flamengo conseguia chegar 10, 15 dias antes, treinar lá, se adaptar, mas, infelizmente, não foi possível. Mas vou te falar, cara, eu tô sentindo que o Flamengo vai virar essa parada. Esse time do Del Valle é fraco, é ruim.
entendeu? É um time limitado, saiu barato esse 1-0, de repente o Flamengo perderia até por mais. 1-0, gente, porra, é pensar na vitória. Venceu, no mínimo, vai pra pênalti. Venceu por 2, é vitória. Venceu por 3, show de bola, né? Tomasse 2, 3, aí realmente a situação no Maracanã ia ficar bem complicada, bem difícil, tá? Galera, o lateral direito da equipe do Bayern de Munique, o João Cancelo, fez um stories no seu Instagram assistindo, rapaz, a um jogo do Flamengo. Torcedores do Flamengo ficaram, como é que eu posso dizer, eufóricos com essa questão do João Cancelo, né? Tá assistindo, que é um dos melhores laterais direitos do mundo, na minha opinião. Ele, lateral direito da seleção portuguesa. Mas, gente, isso aí também, sinceramente, ele não vai vir pro Flamengo, ele ganha rios de dinheiro lá no Bayern de Munique. Isso aí pode ser uma ação de marketing também dele ali, né? Pô, vou ver aqui, assistir o Flamengo, torcida do Flamengo vai vir aqui, vou ganhar mais seguidores. Sinceramente, não, quem sabe no futuro, que nem o Vidal, por exemplo, né? Quem sabe, mas agora acho que é mais uma ação demais. Lembra do Podolski? Vestia a camisa do Flamengo, Flamengo isso, Flamengo nunca veio nem pro Brasil. Quem dirá o Flamengo? Então tem que ficar atento a esse tipo de coisa, mas obrigado aí pelo carinho do João Cancelo, tá? Gente, o Mauro César Pereira, jornalista da Jovem Pan Esportes, comentou hoje no seu programa que reprova a possível volta do Gustavo Coelhar ao Flamengo. E ele falou que não tem o menor cabimento pensar nisso. O Mauro César, tá aí, o pessoal fala muito do João Gomes, ele tentava compensar a falta de combatividade de outros jogadores, mas o Flamengo não pode ser dependente de um jogador dessas características. Querem trazer o Cuéllar de volta, pelo amor de Deus. Cuéllar não se via nem pro time do Jorge Jesus 2019. Depois desse tempo todo vão trazer o Cuéllar, não existe isso, não tem o menor cabimento, a questão é fazer ajuste. Cara, eu já discordo do Mauro, eu acho que a vinda do Cuéllar seria benéfica ao Flamengo. Não estou dizendo que ele teria que ser titular absoluto do Flamengo, 10 é faixa, mas já seria mais uma opção. Por exemplo, quem é melhor? Cuéllar ou Pulgar? Ah, mas o Pulgar chegou tem pouco tempo. Pouco tempo, tem 7, 8 meses o Pulgar chegou no Flamengo. Até hoje eu não vi o futebol do Pulgar no Flamengo. Até hoje eu não vi esse futebol que o pessoal fala do Pulgar no Flamengo. Entrou nesse jogo de ontem aí, de anteontem contra o Del Valle, errou tudo que podia errar. Contra o Al Hilal, errou tudo que podia errar de novo. Então assim, se é para ter o Pulgar, por que não ter o Cuéllar? Eu acho uma boa contratação. Eu não discordo dessa contratação, não. E aí, o Mauro falou sobre a questão também do De Arrascaeta, tá aqui. Com esses jogadores e com boa parte mal fisicamente, o Vitor Pereira vai ter que buscar saídas. Eu acho que tem que ter barração, tem que ter disputa por posição e tem que tirar os jogadores da zona de conforto. Eu penso radicalmente o contrário daqueles que falam que não pode tirar o Arrascaeta. Tem que tirar sim, porque ele está muito mal. Se está sem condições de jogar, sem condições de correr, tem que sair do time. Não tem conversa. Se o Arrascaeta não está conseguindo render, ele não pode ter cadeira cativa no time, ele tem que sair e treinar e se condicionar. Não estou questionando a qualidade técnica dele, pelo contrário, é um excelente jogador e super importante. Mas se não está bem, tem que sair. É assim que funciona. Não tem Zico nesse time do Flamengo, esse sim era o único que jamais poderia sair. Ele completou falando que o Zico jamais saía de forma, o Zico, por isso que ele está aqui no meu estúdio. Eu concordo com ele em certos pontos, tá? Não sei se de repente barrar o jogador é a melhor alternativa, até porque é um atleta que faz a diferença no Flamengo, tá? Mas é uma questão realmente de condicionamento físico. E não é só ele que está mal condicionado fisicamente. Um monte de jogadores estão agora. O Vidal, 36, 37 anos, 35, foi ontem e correu pra caramba. Como é que o Vidal, nessa idade avançada, corre aquilo tudo? E o De Arrascaeta, com 27, 28 anos, não corre? E o Pedro também não volta para marcar? Tem que ficar atento a isso também. Não adianta, a idade do time, a idade
né, alta, não senhor. A média de idade do Flamengo é baixa. Os caras aqui não estão correndo da forma que deveria correr. O jornalista Renan Moura, que trabalha para a Rádio Globo, fez uma cronologia do tempo sobre os erros de planejamento da diretoria para esse ano de 2022. E eu vou ler um breve resumo aqui para vocês. Eu achei bem bacana e falei, vou trazer isso para a galera lá do canal. Olha só. Dia 19 de outubro, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. No dia 20 de outubro, Landim afirmou que a renovação do Dorival dependia apenas dele, apenas do técnico Dorival Júnior. No dia 29 de outubro, o Landim volta a afirmar que a renovação é desejo do clube, independente do resultado da Libertadores. Falou que ele era merecedor da renovação de contrato. Dia 29, Flamengo campeão da Libertadores. Dia 29, após o título, Marcos Braz indica a renovação do Dorival, o treinador quer ficar e o Flamengo quer que ele fique. No dia 1º de novembro, o Spindle indicou uma renovação de contrato do Dorival na Sport TV. O que a gente vai buscar é continuidade do trabalho, tinha afirmado o Bruno Spindle. No dia 12 do 11 de novembro, no caso, foi a última rodada do Brasileiro, o Flamengo protagonizou aquele papelão contra o Avaí, perdendo dentro de casa com mais de 60 mil pessoas, na despedida do Diego Ribas e do Diego Alves. No dia 13, festa no Rio de Janeiro, aquela festa toda da torcida do Flamengo. No dia 22 de novembro, agente do técnico aguarda um sinal para viajar para o Rio de Janeiro para assinar a renovação. No dia 25 de novembro, o jornal Record de Portugal traz a informação que o Flamengo negocia com o Vitor Pereira. No dia 26, Dorival anuncia a saída do Flamengo. No dia 13 de dezembro, o Flamengo anuncia de forma oficial o acordo verbal com o Vitor Pereira. No dia 26 de dezembro é a reapresentação apenas do elenco. No dia 31 ao dia 1º, folga do Réveillon. E no dia 2, o Vitor Pereira começa a treinar a equipe. Então você vê aqui uma série de erros, uma série de equívocos que veio lá de trás. Se não era a intenção ficar com o Dorival, por que não mandou o papo reto? Beijo, tchau Dorival, vamos pagar os últimos salários que o Vitor Pereira tem aí no Corinthians. Corinthians liberava e ele já começava o trabalho, meu velho. Já começava o trabalho no Flamengo. Ah, mas os jogadores só se apresentaram, Pedrão, lá no dia 26 de dezembro. Outro erro da diretoria do Flamengo. Era para ter se representado antes, já com o novo treinador, para começar o trabalho para o Mundial de Clubes. Tá aí, ó. É uma cronologia cheia de erros. Eu achei bem bacana para trazer aqui para vocês. A matéria que sai no site Coluna do Flamengo, na verdade eles estão repostando a informação do All Sport, é que o Corinthians deseja a contratação do meia Everton Ribeiro do Flamengo. Tá aí com contrato até dezembro desse ano e sem sinalização de permanência por parte do Flamengo. O meia entrou na mira da equipe do Corinthians, meus amigos. Olha aí, informação do All Sport, o Corinthians querendo a contratação do Everton Ribeiro. Já saiu matéria dizendo que o Flamengo vai encaminhar essa renovação de contrato. Eu já falei aqui minha opinião sobre isso. O Flamengo está esperando, está empurrando com a barriga, está dando banho-maria para ver mais ou menos qual vai ser o desempenho do Everton Ribeiro para aí sim iniciar uma renovação de contrato. E se for renovar, acredito que tem que renovar por um ano. Jogador acima de 30 anos, na Europa funciona assim, independente do jogador. Renova um ano, foi bem, renova mais um ano, foi bem, renova mais um ano. O Thiago Silva no Chelsea é assim, por exemplo, tá lá renovando um ano, ó, já 39, quase 40 anos, daqui a pouco o Thiago Silva no Chelsea, 38, e tá lá, um ano e funciona assim, né? Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, que o nosso Flamengo melhore, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve que é importante, aciona o sino da notificação, amassa o like, belezinha? Beijão, tamo juntão, saudações de Rubro-Negras.